se eu soubesse que a vida seria tão boa, que a vida é tão incrível, eu teria sofrido bem menos na adolescência, em alguns momentos de crise, quando a gente entende que tudo é um processo, que tudo é um aprendizado, que tudo é uma grande magia. Eu acho que a vida é uma grande magia. Teria sofrido menos, teria aceitado mais. Eu sou Rosana Braga e estou no Raio-X do Mentores Online. Eu sou jornalista, minha primeira formação foi jornalismo. Depois eu fiz uma pós em educação sexual, porque eu comecei a entrar para esse universo dos relacionamentos, da autoestima. Isso foi me encantando cada vez mais. Então, como jornalista, eu fazia projetos editoriais para as bancas de todo o Brasil. Era uma época em que as bancas vendiam muito e tinha muita abertura para esse tipo de conteúdo. Me considero escritora desde sempre. Na adolescente eu já escrevia poesia, já tinha meus cadernos e minhas impressões. Meu primeiro livro com 29 anos, que eu falei sobre alma gêmea, Você Está Pronta para Ser Encontrada, era uma visão um pouco contrária daquela grande boom das almas gêmeas, né? Assim, a gente sempre em busca da alma gêmea, mas eu acreditava muito que tinha que ter um caminho contrário, a gente se preparar, porque se a gente estava buscando, a gente também estava sendo buscado, né? Acabei de escrever o meu primeiro romance, uma história linda de uma mulher em processo de autoconhecimento, que vai para a Grécia, conhece um grande amor, vive uma história tórrida de amor aí, muito legal. Foi incrível esse processo, porque eu não imaginava que escreveria um romance, que era capaz de escrever, e veio, foi muito incrível, então está prestes a ser lançado. Sou autora de 2 cursos online, o Desperte a Diva em Você e o Viva o Amor que Você Merece, direcionado para mulheres que estão buscando um relacionamento mais intenso, mais verdadeiro, mais autêntico e uma autoestima, mais segurança, mais autoconfiança. Sou colunista oficial do Somos Todos Um, então toda semana tem artigo meu lá, muita gente me conhece por esse site, e aí eu publico também no meu site, rosanabraga.com, e também atendo como coach, como psicóloga, né? Atendo online por Skype, então tenho meus coaches, meus clientes, que é algo que me nutre muito, né? Algo que tem sempre uma troca muito positiva. Eu na essência. Bom, quem eu sou na essência, eu acredito que a palavra que melhor me definiria, eu sou intensa. Sou obstinada quando quero alguma coisa, me entrego, sou séria, sou brava, gosto muito da vida, mas não é um gostar, eu digo que às vezes eu acho que eu não sou uma pessoa alegre, né? Mas na verdade não é que eu acho que eu sou uma pessoa concentrada, então eu não sou uma pessoa que fico rindo o tempo todo, mas que vê uma certa magia em tudo que está acontecendo, que busca respostas, que está o tempo todo querendo organização. Acho que eu posso dizer que na essência eu não gosto de barulho, eu amo silêncio, eu amo paz, eu amo solidão, eu gosto de ficar sozinha, preciso, mais do que gostar, eu preciso ficar sozinha, eu preciso de silêncio, acho que isso me inspira. Acho que é isso, na essência eu diria que eu sou silêncio, solidão, intensidade e conexão. Conexão também é algo muito importante para mim, porque apesar de gostar da solidão e do silêncio, a troca com o outro, de preferência no 1 a 1, é essencial, é fundamental, é o que faz tudo isso ganhar sentido. Como algo mágico, como uma grande engrenagem, um grande quebra-cabeças. Eu acho que todos nós somos como uma pequena peça desse grande quebra-cabeças. Então eu sempre penso no mundo como um desenho mesmo. E que cada um de nós é fundamental. Quando a gente não se coloca, quando a gente não se relaciona, quando a gente não dá o nosso melhor no sentido de o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso diferencial, por que a gente completa esse desenho, a gente deixa uma lacuna, uma falta, um buraco nesse desenho. Então, por isso que todos nós somos essenciais, somos fundamentais, cada um dentro da sua missão, dentro do seu valor, dentro do seu processo.
Então, para mim é isso, o mundo é uma grande engrenagem acontecendo o tempo todo, um movimento que faz muito sentido, que é perfeito, embora muitas vezes a gente não consiga ter a menor ideia de por que determinado acontecimento está rolando na nossa vida, por que o mundo é como é, por que existe violência, por que existe morte, por que existe injustiça. Eu não sei explicar, não sei a resposta de nada disso, mas eu acredito que em algum nível isso tudo tem resposta, faz sentido e é coerente. Então, a grande ideia do mundo é estar nele, se posicionar e viver. Eu quero que o mundo me veja como uma escritora que transforma. Eu acho que o grande legado, a minha grande missão, o meu grande propósito é a escrita, é o texto. Eu falo nos meus cursos, eu tenho vídeos, eu estou aqui hoje falando, mas onde eu me construo, onde eu me mostro, é no texto, é na palavra. Para mim é como se fosse uma tecelagem, algo que vai se encaixando, esse jogo de palavras. E é aí que eu me mostro e trago o meu melhor. Então eu adoraria ser vista pelo mundo como uma escritora que transforma. Pois é, o que eu imaginei que eu seria um dia, hoje aos 45, eu acho que eu estou além do que eu imaginava. Se eu for pegar nos detalhes, tudo que eu já vivi, tudo que eu já experimentei, ter tido um filho, estar no meu segundo relacionamento, viver em Florianópolis, ter escrito 9 livros, ter feito 2 faculdades, enfim, são coisas que complementam a nossa essência, né? Que eu sinto que me complementa e que me fazem achar acreditar que eu sou muito mais do que eu imaginei que seria um dia. Isso é muito bom. Minha maior qualidade, acho que é a verdade. Acho que dentro do que é a verdade para mim, é procurar o tempo todo, em todas as minhas relações, ser o mais verdadeira possível. Eu sei que isso termina parecendo um clichê, porque não é fácil ser verdadeira, porque não é fácil falar a verdade e porque muitas vezes eu não falo a verdade. Porque por diversos motivos, por medo, por achar que não devo, mas na medida do possível, quanto eu consigo, o meu maior objetivo na relação com o outro e no mundo e nos meus textos e no meu trabalho é ser verdadeira. Olha, eu diria até que encarar as dificuldades, o modo como eu encaro as dificuldades foi mudando muito ao longo dos anos. Eu sou uma pessoa que sempre buscou processos de autodesenvolvimento. Então, a primeira vez que eu fui para terapia, eu tinha 22 anos, meu filho tinha acabado de nascer, eu estava com os peitos cheios de leite, numa loucura interior, assim, de meu Deus, o que está acontecendo, né? Era muito acontecimento interno e muito acontecimento externo, eu sentia que eu precisava de uma orientação. E eu sempre acreditei muito num processo psicoterapêutico. E eu poderia dizer que naquele momento eu encarava os problemas como grandes dramas, assim, algo muito mais passional, muito mais intenso, no sentido de parece que nunca vai passar, será que eu vou dar conta? Muito mais como vítima, muito mais como sem autonomia, digamos assim. E ao longo de todo esse processo, de toda essa busca, todo esse aprendizado, a busca do conhecimento mesmo, a formação da psicologia, da educação sexual e tal, eu fui entendendo que os problemas são lições, que nenhum deles é maior do que a gente, que todos que vêm é porque a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não aprendeu ainda. Então eles são oportunidades, são presentes, digamos assim. Fácil? De jeito nenhum. Choro? Um monte. Mas eu sempre falo assim, chorar é ótimo porque faz a gente aliviar e eu acho que as mulheres têm esse privilégio de se permitir muito mais, né? Os homens têm um pouco mais isso endurecido em geral, né? Não que são todos, mas
de alguma forma eu encaro como um túnel, como se eu estivesse dentro de um túnel, tudo escuro, mas em algum momento vai ter saída. Alguns túneis são mais longos, outros são mais curtos, mas em algum momento o sol aparece, a luz aparece e a gente sai dele, né? Muito bom. O que é um problema? O problema é algo que naquele momento a gente não... Eu acho que assim, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver uma resposta, não está como eu gostaria, eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo decepcionada. Isso é um problema, porque eu fico pensando, não é assim que eu gostaria que tivesse, não é assim que eu gostaria que fosse. E aí é que começa todo o processo, né, de autoquestionamento. Então, o que eu faço com isso? Por que isso está acontecendo? Ou melhor, eu gosto sempre de trocar essa pergunta, em vez de por que isso está acontecendo comigo, é para que isso está acontecendo comigo, né? Porque aí sim vem a resposta do aprendizado. E aí é dar tempo ao tempo. Não tem, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu já até pensei em tatuar em mim, que é: dê tempo ao tempo, a resposta virá de dentro, da sua essência e não da sua tormenta. Porque quando a gente está no problema é uma grande tormenta dentro da gente, né? E na verdade, se a gente conseguir silenciar e entrar em contato com a essência, a resposta vem. Mas é como se a gente estivesse se afogando, e esse silenciar é bem difícil muitas vezes, né? Então esse é o grande aprendizado. Me tira do sério me sentir invadida de alguma forma. E digamos que tem várias formas de eu me sentir invadida. Ou se mexerem nas minhas coisas e não deixarem como estava, ou se tiver muito barulho ao meu redor, isso me tira muito do eixo. O barulho tem um limite muito curto para mim. Muita gente falando ao mesmo tempo ou falando comigo, isso me tira do sério. Lugares desorganizados me tiram do sério. Falta de comunicação, pessoas que não falam o que estão sentindo, o que estão pensando, me tira bastante do sério. Eu acho que eu sou brava, em geral. Então, acho que é isso. O que eu mais dou importância na minha vida são as conexões com os meus amores, digamos assim. Então, meu filho, falar com ele, poder saber o que está acontecendo na vida dele, poder sentir que ele se abre comigo, que ele confia em mim, que ele fala comigo sobre qualquer assunto. Com meu marido, a mesma coisa, esse espaço onde a gente pode ser e falar o que a gente quiser, essa conexão é muito importante. Eu sempre digo, eu posso não concordar, eu posso não gostar do que eu ouvi, eu posso nunca fazer o que você está falando, mas eu acho essencial que haja espaço para a gente falar sobre isso. Essa é a grande magia da comunicação e das relações, né? Poder falar o que a gente quiser. E essa conexão com os amigos também. Amigos, para mim, é algo que, se não existisse, a vida não teria a menor graça. Mesmo com filhos e amores, que são tão importantes, e eu diria até que são mais numa escala de convivência e de intensidade. Obviamente, a minha relação com meu filho, com meu marido, é maior do que com os amigos, mas amigos são como chão. Eu tenho amigos desde que eu cultivo de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, que hoje eu poderia dizer assim, não tem mais nada a ver comigo, eles tomaram outro rumo, mas essa conexão, esse amor, essa certeza de que eu posso ligar e parece que a gente se falou ontem e existe se eu estiver triste, eu posso ir lá e deitar no colo e chorar, isso é fundamental. Então, conexão com os amores mais intensos e menos intensos, mas amigos são fundamentais. Olha, a minha missão, eu realmente acredito que quando Deus estava me fazendo, Ele me colocou numa filinha de letras e palavras. Ele deve ter instalado um dicionário dentro de mim. Eu tenho um dicionário aqui gigante que eu amo, que é super antigo, que nem se usa mais, mas eu acho que a minha missão é escrever. E através da escrita,
passar mensagens, passar transformação, passar um novo jeito de ver o mundo, um novo jeito de ver o amor, os relacionamentos. Tudo isso foi se constelando ao longo da vida em mim. De certa forma, essas palavras foram ganhando forma, ganhando caminho, ganhando uma jornada inteira que hoje me faz escrever sobre relacionamento, autoestima, feminino, entrega, intensidade. E eu não consigo ver nenhuma outra missão na vida além dessa, para além dos papéis, né, que eu desempenho, mas através das palavras. Último dia, o que eu acho que é o que realmente importa, né? Que são as pessoas que nos alimentam ao longo da vida. Sempre penso que a gente é através do outro. Ninguém é sozinho, né? Eu não me construí por mim mesma, eu me construí pelas relações com os meus pais, com os meus amores, com os meus amigos. Então, se hoje fosse o último dia, eu ia muito, muito querer ter a honra de ter essas pessoas que me construíram, que me fizeram ser quem eu sou hoje, do meu lado. Podendo abraçar, agradecer, honrar. Acho que é isso que faz sentido, né? E poder pensar no que eu consegui deixar para o mundo, mas os amores, de novo, e as conexões é só o que importa. Eu gostaria de ser lembrada como Rosana Braga, aquela grande escritora. Nossa, você já leu um livro da Rosana Braga? Meu Deus, eu tenho lá em casa, eu vou te emprestar. Não, eu vou te dar um de presente. Você viu o último que ela lançou? Adoraria ser lembrada como uma escritora. O grande ganho, o grande presente da vida é você se permitir ser você mesma, se autorizar. Parar de se preocupar tanto com o que os outros vão dizer, porque os outros vão dizer, porque você vai dizer, porque eu vou dizer, porque a gente fala das pessoas. Então desencana um pouco disso e simplesmente se autoriza. Seja, esteja na sua vida, falando o que você pensa, falando o que você sente, falando o que você deseja e, obviamente, ouvindo o outro também. Porque nessa troca é quando a gente ouve que a gente cresce e que a gente se torna mais do que a gente era um segundo atrás. Então, falar e ouvir é a grande retroalimentação, a grande nutrição da felicidade. Que você se permita.